Alô, telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando com o BH Esporte. Muita coisa para a gente falar. É o Campeonato Brasileiro, tem amistoso da Seleção Brasileira, a Copa do Mundo está batendo as portas aí. Copa do Mundo semana que vem começa, que beleza. Mas o Brasil só dia 14, contra a Suíça. 17. Dia 17 ou 14? 17, 14 é abertura. 14 o quê? 14 é abertura. É abertura. É a Rússia e Arábia Saudita. O Brasil vai jogar com a Suíça. A Suíça, qual que é a tradição do futebol suíço? Lá atrás, mas é a Copa do Mundo. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos a sequência da rodada, 10ª rodada, e vamos ter hoje mais jogo. Daqui a pouquinho a bola rola para América e Atlético no Independência, a partir de 21 horas. É um clássico, na minha opinião, é um clássico do futebol mineiro, América e Atlético. Ontem o Cruzeiro pegou o Vasco, um clássico do futebol brasileiro, e não conseguiu um resultado que o torcedor do Cruzeiro queria e que a grande maioria imaginava, ou seja, uma vitória do Cruzeiro. Pelo momento do Vasco, pela situação do Vasco e a do Cruzeiro. Cruzeiro bem acima no que diz respeito a momento dentro da competição, elenco, time, treinador, tudo, por tudo. Mas é um clássico do futebol brasileiro. E, na minha opinião, o Cruzeiro jogou muito mal ontem. Muito mal. Não foi pouco, não. E eu ouvi um mano, na entrevista coletiva, falar que o Cruzeiro jogou muito bem. Ô, mano, acho que você não viu o jogo. Ou viu, mas não enxergou. Ou dormiu durante o jogo. Seu time jogou muito mal. Quem jogou futebol ontem no Cruzeiro foi o Dedé. O Fábio fez uma defesa, jogou a bola no travessão. E o gol que tomou, nenhuma culpa. O vacilo foi do Egídio e o Andrei aproveitou, soltou um canudo, fez um gol bonito, e o Vasco soube se segurar no empate. O Vasco queria se segurar na vitória, mas conseguiu o empate. O árbitro foi horroroso, foi do tamanho do jogo, horroroso, deixou de dar 2 penalidades máximas, mas 2 penalidades máximas, assim, escandalosas. Ele não deu porque não quis dar. Ele não deu porque... E o Cone, que fica ali ao lado do gol, nas 2 também poderia ter participado ativamente. Mas isso aí não é motivo para fazer com que o Cruzeiro jogasse tão mal como jogou ontem. Muito mal. E a entrevista do técnico Mano Menezes foi um lixo depois do jogo. Entrevistazinha vagabunda. Entrevistazinha que era melhor ele não ter ido lá. Era melhor ter ficado dentro do vestiário. Hoje eu não vou falar com ninguém, não. Mas muito fraca a entrevista dele. E ontem ele deu uma pisada na bola, na minha opinião também. Mexeu muito mal no time do Cruzeiro ao tirar o Sobis, não na entrada de A, B, C ou D, mas tirando o Sobis para entrar o A, B, C ou D. Entrou o Marcelo no lugar do Sobis, o garoto. Mas é a saída do Sobis. Poderia sair qualquer jogador do Cruzeiro, ali da frente e do meio. Do meio para frente, qualquer um ele podia tirar. Qualquer um, menos o Sobis. Bom, isso vai ser assunto daqui a pouquinho para a gente conversar com os nossos companheiros e com você, ok? Está começando o programa que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Muita coisa para a gente falar. Não saia daí. A gente volta já já. Tchau.
Você tem um comércio, quiosque ou food truck e está cansado de perder tempo procurando sistemas que se integrem para facilitar a gestão do seu estabelecimento? A Plus Automação Comercial tem a solução que você precisa, fornecendo a solução completa integrando sistema, hardware, suprimentos e serviços de TI em um só lugar. Você ganha tempo, produtividade e combate os desperdícios na sua empresa. Entre agora em contato e venha para um novo mundo com a Plus Automação. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Muito bem, nesta abertura aqui, junto aos meus companheiros, eu quero agradecer a recepção e abraçar ao amigo João Vitor Menin, presidente do Banco Inter, com quem eu estive hoje, batendo um papo legal, falamos sobre várias coisas, principalmente sobre o Banco Inter, a facilidade que hoje é o Banco Inter, e futebol, que é a paixão da família Menin. E o João Vitor Menin não perde o nosso programa. Obrigado, viu, João, por você estar aí. João Vitor Menin, presidente do Banco Inter, que está enganjado no esporte de uma maneira geral. bancointer.com, você tem à sua disposição a qualquer momento 365 dias por ano, todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. O Banco Inter está à sua disposição. O meu está aqui, ó. Eu ando com o meu. Você abre a sua conta em 3, 4, 5 minutos no máximo. Não tem nenhum tipo de empecilho, encheção de saco. Não tem porta giratória. Não tem pegadinha. Não tem calor, falta de ar-condicionado. Onde você estiver, o ano inteiro. Não tem sábado, domingo, feriado. Abre a conta rapidinho, não paga um centavo para isso. Não tem taxa, qualquer taxa o banco paga para você. Custo zero você ter a sua conta no Banco Inter. Aí você faz pagamento, depósito, faz empréstimo, você faz transferência, aplicação, que é a Praia do Flávio. Eu fiz uma A aplicação. no Banco Inter e fiz uma aplicação. Você fez uma aplicação, né? Então é isso aí. Banco Inter. 100% digital. Um abraço para o presidente João Vitor Menin, para Priscila, para todo o pessoal do Banco Inter. Gente, daqui a pouco a bola vai rolar no Independência, a partir de 21 horas, Atlético e América. Então, para que a gente não fique falando de Atlético e América com a bola rolando, já vamos falar antes da bola rolar de Atlético e América, depois a gente entra no Cruzeiro, o empate com o Vasco ontem. Esse programa vai acabar antes da bola. O programa vai acabar antes. Eu esqueci, eu estou calculando 7h30. Não, eu estou botando o jogo 19h30. Desculpa. Você está com fuso horário trocado. Fuso horário, está trocado. Eu pensei... Você já está preocupado em chegar no Independência. Eu estava pensando em termos de 19h30. Horário da Rússia. Eu estava pensando em termos de 19h30. Não, bem lembrado. O jogo é 20 horas, Fla-Flu. 21 horas, o jogo é 21 horas. Então, já que o jogo será 21 horas, não importa o horário que a gente vai falar aqui, vamos começar com o Cruzeiro, que ontem empatou e tem que agradecer a Deus. Empatezinho melancólico para o Cruzeiro, sabe por quê? O Cruzeiro poderia estar brigando na cabeça.
mas não jogou nada. Com todo o respeito que eu tenho ao Vasco, e mostrei isso antes aqui na TV e na rádio, sempre considerei um clássico, o Cruzeiro não jogou nada. Absolutamente nada. Nada, Paulo. Pois é, Afonso, quem nos acompanhou aqui, na segunda e na terça-feira aqui, na nossa participação, e muita gente na rua, eu estava vendo falar, o Cruzeiro vai ganhar de 3, vai ganhar de 4, é fácil, porque o Vasco é uma baba. Eu falei, olha, o Vasco é uma pedra no caminho do Cruzeiro. E toda vez que o Vasco joga o Cruzeiro no Mineirão, alguma coisa acontece. Ontem, várias coisas aconteceram. A começar pelo futebol do Cruzeiro. Não jogou nada ontem, concordo com o Afonso. Tirando o Dedé e o Fábio, que fez uma única defesa no jogo, você pode ali ver que... O goleiro do Vasco também não fez defesa nenhuma. Só bola na mão dele. E o Cruzeiro, Afonso, é o segundo time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. E a bola não vai no gol. A gente não entende isso. Mas finaliza errado. Errado, é. É o segundo time que mais finaliza. E ontem contra o Vasco. Então ontem o Cruzeiro não jogou nada, certo? O Egídio, deu uma de Egídio ontem, né? Que aquela bola é brincadeira. Não, Egídio é bom lateral. Mas é brincadeira o que ele fez ontem. Agora é o seguinte, ou o Cruzeiro não jogou nada, ou o Vasco não deixou o Cruzeiro jogar. O Vasco veio na retranca, para segurar o Cruzeiro. Tem isso também. Isso aí a bola na trave. Isso aí também dificulta. E também o Luiz Flávio de Oliveira. Aí a bobeira do Egídio. E o Luiz Flávio de Oliveira, que toda vez que ele apita jogo do Cruzeiro tem confusão. Gente, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante esse Luiz Flávio de Oliveira. Aquele primeiro pênalti ali, em cima do Edilson, claríssimo. E foi na cara do árbitro que fica atrás do gol. Do poste que fica atrás do gol. Na cara dele. Na cara dele e ele não viu. Certo? Aí é lance Palmeiras e... isso aí é outro jogo. Palmeiras e Grêmio. Aí o Luiz Flávio de Oliveira não deu. Depois, o lance do Raniel, que ele foi entrando na área, na hora que ele estava dentro da área, certo? Veio o Paulão e empurrou ele para nas costas. Esse até, você pode falar assim, não, é meio duvidoso, mas o pênalti existiu. Agora, o do Edilson não. O do Edilson estava na cara do ato que estava atrás do gol, estava na cara do Luiz Flávio de Oliveira e tinha bandeira. Ou seja, 3 para ver um lance. Porque só o carrinho dentro da área já é motivo, certo? A intenção já é o motivo. Ele acertou o Egídio e acabou o juiz não dando o pênalti. Mas a gente não sabe, um abraço, boa noite a todos, a gente não sabe se aquele auxiliar que fica atrás do gol falou, né? Pênalti. Às vezes o Luiz Flávio de Oliveira foi na deva, não, pra mim não foi, a gente não sabe. E quase fizeram carrinho nele também, né? Mas que foi embaixo da fuça dele, foi. E muita gente, a gente pode até falar, o Edilson, ele já foi caindo, que sabia que ia dar o carrinho. Mas pegou, gente. Não tem como, foi pênalti. O pênalti foi muito claro. Eu não sei se o Luiz Flávio Oliveira estava com alguém à frente dele, não sei o que passou pela cabeça dele. Eu vou discordar de vocês, eu não acho que o Cruzeiro foi tão mal assim, não. Eu acho que o Cruzeiro jogou mal. O início de jogo do Cruzeiro foi ruim demais. Acho que o Cruzeiro entrou relaxado, desconcentrado, achando que poderia vencer o Vasco a qualquer momento. E aí tomou o susto na hora do gol do Vasco, a falha do Egídio. E depois do gol do Vasco, o Cruzeiro foi para cima. Só que o que me surpreendeu foi a organização defensiva do Vasco. A gente tem visto o Vasco nos últimos jogos, um time completamente desorganizado, atrapalhado. O Vasco veio desfalcado, sem treinador, com o Valdir de interino, Jorginho assistindo. E o Vasco se defendeu muito bem. Eu acho que o Vasco jogou bem, se defendeu bem acima de tudo, e o Cruzeiro não conseguiu furar o bloqueio. Tentou no final do segundo tempo, da metade do segundo tempo para o final, com o Dedé de centroavante, mas de uma forma meio errada, né? Chega na intermediária, cruza, à exceção do gol, que foi uma bola do Dedé para o Sobis. Vocês falaram de Dedé, eu acho que o Sobis jogou muito bem. Não deveria ter saído. Eu falei do Sobis também. Achou o Sobis, o Sobis fez o que tem que fazer quando tem 2 linhas ali à frente da área, tocar de primeira. E achou o Raniel também foi bem, não foi mal. E o Raniel fez o gol de empate, mas o Cruzeiro não conseguiu, martelou, mas com muita bola aérea. E aí é mais fácil de defender. As peças do Cruzeiro que tinham que funcionar, Robinho, Thiago Neves, Henrique, Lucas Silva. O Thiago Neves foi muito bem marcado. Não funcionou. Não jogou nada. Eles cercaram ele no tempo, ele não conseguia. O Thiago Neves perdeu um gol com 5 minutos de jogo e depois sumiu na partida. Aliás, não é desse jogo, tem 3, 4 jogos que ele está mal. E aí cai uma coisa que me chamou a atenção na coletiva do Mano. Quando ele foi perguntado sobre a alteração do Rafael Sobis, ele falou
que tirou o Sobis por causa do cansaço. Para preservar o Sobis cansado. Mas na hora do Thiago Neves, quando perguntado do Thiago Neves, ele disse que o Thiago Neves está mal por causa da parte física. É uma incoerência. Então, por que não tirou o Thiago Neves que estava mal no jogo? Tinha que tirar os problema dois, físico? Né? Não, os dois não. O Sobis está jogando muito. O Sassá não entrou Mas no o time Sobis- só depois de ter passado por uma preparação física mas aí maior. o Sassá entrou porque tinha o Raniel. Não, sim. O Thiago Neves, se tivesse o Arrascaeta aqui, talvez o Thiago Neves o Cruzeiro tem razão, teria segurado um Arrascaeta, pouco o Thiago Neves. Como não tem o Arrascaeta, como você não tem o Rafinha, como no último jogo você não tinha também, no penúltimo, você não tinha o Manquejo, você não tinha ninguém para jogar pelo lado esquerdo, você tinha que escalar os Sobis e o Thiago Neves tinha que jogar. E você vai dando ritmo ao Thiago Neves nos jogos. Mas já que você tem um Thiago Neves mal, com problema físico, e um Sobis bem, E o Robinho segundo o mal. Mano Menezes, cansado, deixa o Sobis que O tá Robinho bem. mal. Robinho mal demais Lucas também. Silva com problema também. Foi o pior jogo do Lucas Silva desde o jogo lá de Santiago. Exato. Ele veio numa sequência de ótimos jogos e ontem ele jogou muito Mas mal. ele vinha reclamando de uma contusão. Inclusive era dúvida para o jogo de ontem. Poderia ter sido poupado, porque o Cruzeiro tinha ali. Poderia até o Ariel Cabral entrar ali, certo? Mas O Bruno, o Ariel. o Bruno. O Bruno entrou também, não sei para que entrou também. Ele não fez nada no jogo de ontem. Então a verdade é que se você tira algumas peças, como o Eduardo falou ali, o próprio o Dedé, né, e um ou dois no máximo, mas o time foi muito mal. Foi mal mesmo. Agora, o time do Vasco veio ontem com um objetivo. O próprio Valdir pôs no jogo falou assim, nós conseguimos aquilo que a gente veio buscar, que é o empate. O empate para nós seria um grande resultado. Ele não E tinha, ele comemorou. não tinha outra opção, não. Ele Exato. tinha que fazer aquilo que ele fez mesmo. Exato. E ele comemorou. Igual a Chapecoense fez aí com o Atlético, é segurar, Na segurar, verdade, porque o o time Vasco já está veio para todo... não perder, mas ele começou ganhando. Exato. Começou ganhando, já estava no lucro. Mas foi uma falha tava no- terrível do Foi uma lateral falha do e Egídio, o menino né? acertou um O chute Egídio- bacana, mas ele o vai Egídio levar anos para acertar errou outro tentando daquele. acertar. É. Eu não acho que foi brincadeira. Não, ele foi tentou dar de brincadeira. lado. Ele falhou. Falhou. Ele foi o primeiro Mas, lance que falhou, não. ninguém erra de propósito no futebol, não. Tem gente que erra brincando. Vai dar um passe de letra, vai Ele dar um passe tentou dar um passe de 3 dedos. Ele mesmo falou no intervalo. Eu errei, a culpa é minha. Tentei dar um passe de 3. O Mano falou. Tem hora que você não precisa inventar. Faz o simples. Exatamente. Então, outra coisa também, teve um lance dele também no jogo, que ele foi tentar sair jogando, ele entregou a bola, quase que arrumou um contra-ataque do Vasco. Eu vi esse lance. Foi logo depois da falha. Depois da falha. Ali Eu até na hora perdeu um imaginei, agora o torcedor vai pegar no pé, mas o torcedor não pegou no pé dele, Exato. não. Aliás, o torcedor do Cruzeiro pegou no pé de quem não devia. A mesma coisa que o torcedor do Atlético fez com o Alejandro, o torcedor do Cruzeiro fez com o Marcelo. Aí o mesmo torcedor que fica falando, não põe a base para jogar. Se não tem jogador melhor que fulano na base, fecha a base. Aí vem o Mano Menezes, põe o Marcelo para jogar lá em Fortaleza e coloca para jogar ontem. O menino está nervoso. A mesma coisa o Alejandro. O Alejandro tem 2 jogos no Atlético. O Marcelo não tem um se somar os 2 Ele tempos. a metade lá. E o torcedor me vai vaiar um menino que ganha 5 mil reais. E aí Ele tem um futuro tremendo pela o frente. Thiago Neves que não jogou nada passou em branco, o Robinho que não jogou nada passou em branco. E vai vaiar o menino. Aí os caras estão errados e não tem o direito de ficar cobrando depois para colocar a categoria de Mas o base. torcedor tem que acompanhar, sabe o que, Afonso? As categorias de base. Quem viu o Marcelo jogar, por exemplo, o campeonato, a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, quem viu o Marcelo jogar a Copa São Paulo pelo Cruzeiro, sabe da capacidade dele. Tanto que o Mano viu isso e levou ele para toca. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Agora, Ele lá na base não jogava nem como ele entrou ontem. exato. Bem lembrado. Ele É não outra joga pelo função. lado de cá. O cara novo numa responsabilidade ainda jogando fora da característica Da posição dele. Isso aí. Né? Agora, é o que o Mano tinha, não tinha o Rafinha, não tinha o Arrascaeta. Ele falou assim, vou lançar o menino. Tanto que ele não fez a terceira substituição. O Mano Do meio para frente ele só tinha um Manquejo. Aí ele quis colocar o Manquejo. Exato. O Mano Menezes colocar o Marcelo, perfeito, eu acho normal. O menino, o garoto, entre aspas, esse bobear já deve ter filho. Tem 19 anos. Né? 19 anos. 19 anos já é velho, barbado, já sabe o que faz, já é dono do nariz. Mas o erro foi tirar o Sobis. Mas será que o Sobis não pediu para sair? Não, ele saiu foi o pé da vida. Pediu não. Ele saiu o pé da vida. Porque ele devia estar cansado mesmo. Não, ele saiu ele saiu reclamando. Ele estava Não foi cansado, por mas estava qualidade jogando bem. técnica, não. Agora, o que acontece, Outra coisa. Afonso?
contra o Vasco, tudo errado contra o Cruzeiro, é coisa impressionante. E ontem no É o vestiário... que eu falei, o Vasco é uma pedra no caminho do Cruzeiro. Lá em Ontem- São Januário a gente viu, né? Vai trazer. Não, mas aqui. Não, quando joga aqui. Você viu, na Libertadores, o dois Cruzeiro não empates, ganhou aqui. 2 empates. O ano passado o Vasco ganhou aqui com o gol do Paulão. Certo? Então, pra você ter uma ideia, o Vasco quando joga no Mineirão contra o Cruzeiro, é uma pedra. E eu falei aqui, segunda e terça-feira, gente, não vai ser jogo fácil, é jogo difícil. Aí tem o pessoal entra no meu zap, né, que a gente fala. Não, você tá secando o Cruzeiro, vai ser 4-0, vai ser 5-0. Te chama de pessimista, né? Mãe. Agora, só que a gente analisa a coisa com a razão, certo? A gente analisa a coisa vendo aquilo que já a história nos conta. O Cruzeiro poderia ter ganho, claro. Se não fosse o Luiz Flávio de Oliveira, até o Cruzeiro poderia ter ganho o jogo de ontem. Mas que seria um jogo difícil como foi, ninguém de sã consciência que conhece a história de Vasco e Cruzeiro poderia falar que seria diferente. Ontem... Luiz Flávio que apitou a final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi campeão, que apitou a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Cruzeiro foi campeão. É verdade. Ontem, Mas ele já tem uma história contra o Cruzeiro horrível. Não, contra o futebol mineiro. Contra o futebol Paulo mineiro. César de Oliveira é melhor que ele, o irmão dele. Lembra do Paulo César? Demais. Né? Cansou de dar pênalti pro Corinthians. É, mas era melhor que ele. Olha, ontem no Mineirão, o Lima apurou uma notícia, o Lima da Rádio Minas, e ele cravou a notícia, que a notícia é verdadeira, não que tinha negócio feito em cima, de que o Cruzeiro está vendo a possibilidade de repatriar o Pedro Rocha, Mas essa informação é do Guilherme Pio, né? que Hoje- não acertou lá no Spartak Moscou. Spartak, de Moscou, não se adaptou e o Cruzeiro está trabalhando. Como eu acho que a diretoria do Cruzeiro, ela não mede muito esforço, não pensa muito vai custar muito caro, não vou mexer. Vai lá e compra, é possível. É um jogador que apareceu muito bem no Grêmio, certo? Fez partidas espetaculares contra o Grêmio, jogando pelo Grêmio. E é um jogador que pode ser muito útil ao time do Cruzeiro. Como eu acho também, Afonso, porque agora a gente vai ter essa parada aí, o Cruzeiro tem 2 jogos fora de casa agora seguidos. Ele joga domingo, sábado, às 7 horas da noite contra a Chapecoense lá em Chapecó. Jogo chato, hein? E depois, na quarta-feira, jogando à noite contra o Paraná, lá em Curitiba. Né? Micali. Não. Hein? Paraná do Micali. Duas seguidas fora? 2 seguidas fora. Duas coisas complicadas, né? Mas tem time para ganhar os 2. É lógico que tem. Tem Certo? que levar a sério. Se acertar direitinho, tem. Você vê, ganhou do Santos, que é melhor time para mim do que os 2. Ganhou lá em São Paulo. Verdade. muito. E eu apostei, eu tô calado, gente, porque eu tô doido para tossir aqui, se eu ficar falando demais, eu vou acabar tossindo. Mas eu apostei no placar semana passada, Cruzeiro e Ceará, embora o jogo tenha sido em Fortaleza, eu falei, pelo menos 4-0 pro Cruzeiro. Não, o Cruzeiro tirou o pé, né? Tocou. O Cruzeiro poderia ter vencido mais. A questão do Pedro Rocha, ele foi vendido para o Spartak Moscou por 12 milhões de euros, quase 50 milhões de reais na época. Fez 11 jogos lá e marcou um gol. Segundo as informações do Guilherme Pio, ele está insatisfeito e o staff dele está tratando com o Cruzeiro um possível retorno dele para o futebol brasileiro por empréstimo de 1 ano. Mas não foi falado valores nem nada, mas eu acho que ele seria titular em qualquer time do Brasil. Não só no Cruzeiro, não. É muito bom jogador. Muito bom jogador. E o Cruzeiro tem que se precaver, né? Jogador de velocidade. Corre risco de perder a Rascaíta. A informação que eu tenho Lucas também Silva. disso é que o Cruzeiro está buscando um investidor para ajudar a trazê-lo para cá. Porque Certo? aí Que o Cruzeiro quer, inclusive, ele vem com passe estipulado e com o investidor. Que o quê? Ele deve ter o quê? 21 ou 22 anos ele é no máximo. jovem, mas aí o time russo, é claro, não vai entregar de bandeja, né? Claro. O salário dele lá deve ser muito alto, o Cruzeiro teria que arcar com o salário, ou com grande parte do salário. Não é uma negociação fácil, até porque jogador bom não é negociação, nunca tem negociação fácil, né? Mas seria um grande reforço. E outra coisa também, que eu tenho uma informação a respeito do Lucas Silva, né, que o Cruzeiro tem conversado, agora o Cruzeiro está conversando, com um amigo que é ligado à diretoria do Real Madrid. É um amigo do poder. Amigo do poder. Né? E que o Real Madrid está mais variável para deixá-lo aqui por mais 1 ano, até a temporada do ano que vem. Pagando o salário? Hein? Pagando o Cruzeiro, o salário? não, o Cruzeiro vai pagar uma parte do salário agora. O
Cruzeiro paga. Que eu acho que o problema é quem vai pagar. É. Se ficar, não ficar. Porque a informação que eu tenho é que o salário é muito alto. É muito dele. alto o salário dele. Dele. E que mesmo o Real Madrid aceitando emprestá-lo, certo? Se não pagar uma parte do salário, o Cruzeiro não teria condições de mantê-lo. Mas o Cruzeiro agora, como o Real Madrid paga o total do Cara, salário você dele... chegar perto do Lucas também, do Lucas Silva, olha, você quer voltar? Quer ficar aqui mais? Quero, tô louco. Então baixa o salário. Não, isso não existe, não. Não existe, Afonso. Afonso. Então o Real Madrid pode. Não existe baixar salário, não. Peraí, o Real Madrid existir depende de acordo. Não aqui, existe. ó, eu trabalho aqui na BH News. Mas tem um eu chego contrato perto em do vigor. Marcelo e falo, ó, eu não quero ganhar mais 500 Contrato, milhões por mês, velho, pelo não. amor Eu de quero Deus. ganhar 400. Mas como é que não Ele baixa? tem um contrato em vigor com o Real Madrid Ô, meu por filho, mais 2 anos. Eu vou desenhar, peraí. Aqui, ó. Agora, desenhar. Aqui, ó. Aqui o Lucas Silva. Aqui o Real Madrid. Aqui o Cruzeiro. Aqui o intermediário. O intermediário fala com o Lucas Silva, quer ficar? Quero. Então, o Cruzeiro não paga o seu salário e o Real Madrid quer que pague o salário. Para você ficar, você tem que baixar o salário. Então fala com o Real Madrid que eu baixo o salário. Aí ele fica. Bom, aí ele ganha 380... Depois vamos pegar o advogado e pedir para desenhar para ele que não pode. Ele ganha 300... Claro que pode. Ele ganha pode. 380 mil euros Isso que eu ia perguntar. no Real isso aí, Madrid. 380 Ele ganha mais de 1 milhão de reais. 1 milhão e 300. Não, 2 milhões e O pouquinho. euro fechou em R$5 hoje, em São Paulo. Dá mais ou menos 2 milhões, quase 2 Mas milhões. é o Certo? euro convertido lá na O Cruzeiro pagaria Espanha, aí, né? no máximo 400, 500 mil. Tá bom. E aí ele receberia Afonso. no Real Madrid. Agora, você vai chegar para ele e falar assim, ó, Lucas, você vai abrir mão do seu salário lá de 2 milhões Não, que eu- você recebe em dia. Então, meu filho, não vamos enganar o cruzeirense. Não vamos enganar. Não tem amigo do poder, não tem poder, não tem ninguém. Ele não vem. Ele vai ficar lá. Porque o Real Madrid mas não é isso vai, que eu tô falando, o Real Arthur. Madrid não vai pagar mais o eles salário estão dele. conversando. O Real Madrid não vai pagar o salário dele Se mais. o Real aqui, ó. Madrid virar e falar, se você pagar 1/3 do salário dele, ele continua aí. Claro, o Cruzeiro vai pagar Tá pagando 100%. Mas um terço. É, porque o Real Madrid não vai O utilizar. Real Madrid tá pagando 100%. A um ano pagando notícia que eu ouvi, acho que me parece até que o próprio Itaí falou, que o Real Madrid, a princípio, não quer mais emprestar. Por quê? Não quer pagar salário. Ele quer vender o jogador. Quer vender o jogador. Só que não tem nenhuma proposta de nenhum clube da Europa pelo Lucas Silva. Seguindo na notícia que eu ouvi, um clube espanhol... É o Celta de Vigo. Celta. Mas queria por Estaria empréstimo também. Estaria disposto a comprar, dependendo do que for pedido pelo Real Madrid. Ele estaria disposto. Agora, gente, está nas mãos. Tem que do sentar Real e Madrid, conversar, Lucas. né? Pois é, só que o Celta de Vigo, a informação que eu tenho de dentro do Cruzeiro, é que iria por empréstimo também. Que o Real Madrid emprestasse para que ele vai disputar a primeira divisão do Campeonato Espanhol e pode crescer. E se o Celta É. falar, eu quero por empréstimo e paga o salário dele? Nós falamos outra isso história. no programa. Vai. Aí ele vai para o Celta de Vigo. Certo? Aí ele vai para o Celta de Vigo. Agora, a informação que eu tenho é que está perto de um acordo entre Cruzeiro e Real Madrid. Sua informação é furada. Não, Afonso, quem está... Furada. O seu informante do Cruzeiro é furado. Eu não sei quem que é, mas é furado. Mas Ó, a gente faz parte da diretoria. prejuízo o Real Madrid já tomou. O cara ganha quanto? Ele agora tem que aliviar 380 mil euros. o futuro. 380 mil euros. Gente, me ajuda aí. Eu não sei nem. Vamos calcular isso aí? Vezes 4 aí. O Bira já fez a Vezes conta aí. 5. ó. 1 milhão e 900. 40, 5 vezes 4, 5 vezes 1 milhão e 15, 19. 1 milhão e 900, mano. Sabe quando é que o Cruzeiro vai pagar isso pra ele? Nunca. Nunca! Quem que foi? Quem? Se pagar, vocês são loucos. Olha, não, e mais doido ainda é ele se resolver diminuir o salário para ficar aqui. Mas deixa eu ter uma coisa, até agora o Real Madrid pagou. Nunca. O Real Madrid pagou, por um ano pagou para ele. Tá, mas não vai pagar. Agora o Cruzeiro pode falar assim, não, vocês pagam, o Cruzeiro paga 500 mil e vocês pagam 1 milhão e 400, certo? E nós vamos tentar recuperar para o futebol. Como ele foi para a França, não jogou nada lá, certo? Na Europa não se deu bem, não se Mas aí a adaptou. gente está falando tudo em suposição. Claro, Tem que esperar. O que a gente está falando, o que eu estou falando é o seguinte, é que tem uma fonte que diz que há uma porta aberta, que por enquanto a porta está mais fechada do que aberta, para negociação.
Não estou dizendo que o Lucas vai vir, que o Lucas vai ficar, que o Real Madrid vai pagar tanto, que o Cruzeiro vai pagar tanto. O que eu disse aqui, e vou repetir, que a porta, ela está aberta para uma negociação. Agora, se vai acontecer negociação, é outra história. Certo? É outra história. Agora, que o Cruzeiro está buscando um jogador de nome, um jogador para chegar e vestir a camisa do Cruzeiro, depois da Copa do Mundo, isso eu tenho certeza que vai trazer. E o Cruzeiro tem investidor para ajudar E tem que trazer, ué. Exatamente. Tem que trazer. Certo? E agora, depois da Copa do Mundo, acredito eu que o David, que é um jogador que o Cruzeiro aposta muito nele, o próprio Mano fala isso, já vai estar totalmente recuperado, passa a ser uma opção. Até a próxima condição. Hein? Até a próxima. O Rafinha também está se O Rafinha, recuperando. certo? Né? O Cruzeiro vai ter um mês aí para recuperar. Agora, o que era mais importante é que o Cruzeiro tinha 3 adversários, né, antes dessa parada agora, para que ele pudesse fazer 9 pontos. E se ele fizesse 9 pontos, ele ia terminar na vice-liderança e muito mais reforçado para o retorno, certo? Para quando terminar a Copa do Mundo. E sabe que pode perder o Arrascaeta, pode perder o Lucas Silva, mas aí o Cruzeiro pode repor. Certo? É isso que é importante. Né? Então a gente espera que isso aconteça, que a diretoria está trabalhando, está buscando, né, para que o Cruzeiro possa ir. Porque tem a Copa do Brasil depois da Copa do Mundo, tem a Copa Libertadores, que o Cruzeiro tem uma parada complicada contra o Flamengo, e tem o jogo contra o Atlético do Paraná de volta. O Cruzeiro ganhou lá, pode jogar por um empate aqui no Mineirão. Um dia depois da final da Copa. Um dia. Não, um dia é o América. Primeiro o América. Hã? A Copa termina dia 14 no domingo. Dia 15 à noite, Segunda-feira o Cruzeiro joga com o Atlético Paranaense. América. É o Campeonato Brasileiro, América. Vai. Pode olhar isso. É o A América. América que joga? É o jogo da TV, aquele jogo da segunda-feira, das 8 horas da noite. O jogo do Galvão? Abrindo. Aí depois vem o Atlético do Paraná e depois o 9. Não, dia 16/7, 8 da noite, Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão. 16? Não é Cruzeiro e América, não. Eu não tô ficando doido. É a Copa do Brasil. Copa do E tem Vasco e Bahia também. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Segunda-feira. A segunda campeã vai ser de Copa do Brasil. Aham. Então tá aí. Gente, Deixa eu confirmar Olha aqui. o Cruzeiro e América aqui. a gente não tem nada a ver com outra televisão. Nosso negócio é BH News, canal 14 da noite. Mas acaba a Copa do Mundo. Cruzeiro e América é dia 18. Acaba a Copa do Mundo. No domingo, Brasil campeão mundial. O Sport TV vai ficar com o Campeonato Brasileiro mostrando na segunda-feira? Me ajuda aí. Ué, ó. mas não tem outra Cruzeiro opção, joga na não. segunda, Não vai joga estar aqui. nem aí para Cruzeiro Campeonato joga na Brasileiro. Mas não tem segunda outra contra o opção. Atlético. Não tem outra Cruzeiro opção. joga na segunda contra o Tem Atlético a Paranaense. festa, entrevista. Hã? O Cruzeiro joga na segunda Que contra é o do Atlético. calendário, esse campeonato não termina esse Joga ano. na segunda contra o Atlético Paranaense, na quarta contra o América e no domingo contra o Atlético Paranaense, pelo brasileiro. Exato. O calendário tem joga E aí, depois. em agosto, o Cruzeiro vai fazer, em 27 dias, 9 jogos. Incluindo, se ele passar no Atlético Paranaense, Santos, Flamengo, os dois pela Libertadores, Flamengo pelo Brasileiro, Grêmio pelo Brasileiro, no retorno, se eu não estiver enganado. Só jogo cascudo, isso tudo num prazo de 27 dias. É um calendário apertadíssimo. E aí, O Cruzeiro joga no domingo contra o Flamengo pelo Brasileiro e joga na quarta com o Flamengo e pela aí, Libertadores. vocês podem ter certeza que vai ter time reserva num campeonato. O Mano, aí você vê que o Mano tem E que... vai ter time reserva do Cruzeiro, vai ter time reserva do Flamengo. Claro. Porque esses times aí que tiverem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, eles não têm a menor condição de jogar só com o mesmo time todos esses jogos. Não tem condição, Aí não você tem robô, é ser humano jogando. Se você pensar a médio prazo, o Mano até agiu certo. Ele tem que descansar o Sobis, que é um jogador mais... Não, mas aqui... Mas daqui a pouco para pra Não agiu Copa. certo, Não. não, Entendeu? O Cruzeiro estava nessa não agiu certo, não. empatando o jogo, precisava vencer o jogo e ele tirou o melhor jogador do time. Não, melhor era o Dedé. Ele deixou. Melhor era o Dedé. Não, o Dedé não. Eu estou falando da frente, meio de campo para frente. O Dedé. Como o Dedé voltou jogando bola, hein? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Coisa Pode impressionante. jogar de O Dedé ontem ele foi o melhor zagueiro e o melhor atacante. Exato. Pode jogar no meio, pode jogar de centroavante. Não, como esse cara voltou jogando bola? Meu Jogou Deus do muito. céu. Meu Deus. Afonso, e outra também. Cuidado com essa janela, hein? O Arrascaeta, Cuidado com essa janela, hein? o Uruguai joga hoje. Cuidado com essa janela. Certo. hein? Pra virar uma O porta. Dedé.
É O outra, Dedé. é outra também Ele que tem tá pensando mercado, nela, né? hein? É Hã? outra tem Pô, mercado. que isso aí? Hoje a seleção uruguaia joga, a Arrascaeta é reserva no time da seleção uruguaia. E também a informação que se tem é que até agora nenhuma proposta pelo Arrascaeta. É claro que se ele entrar na seleção uruguaia, for titular da seleção uruguaia na Copa do Mundo, é uma coisa. Eu Se ele for não no banco, é acredito que outra. não tenha proposta pelo Arrascaeta. A- Tem proposta pelo Otero, pelo Roger É. Guedes, pelo Casares, pelo Luan do Grêmio, pelo Arthur, pelo Balbuena do Corinthians, pelo Keno do Palmeiras. É. O Arrascaeta jogando a bola que está, convocado para a seleção do Uruguai. Vai Sheik disputar a lá. Copa. Não tem uma proposta por ele? Mas não acredito mesmo. Eu tenho E você certeza que tem. Sabe o que é feito lá na Arábia Saudita, que estão trazendo jogador? Diz que o Sheik reuniu todos os clubes da primeira divisão e vai emprestar a mesma quantidade para cada um deles, para que eles possam investir. Então, esse mês agora, durante a Copa, o que a gente vai ter de clube árabe contratando jogador brasileiro é uma coisa impressionante. Já tem, ó. Exatamente. É, então, vai ser uma- aí, o Corinthians está arriscado a perder uma opção de gente, certo? O Palmeiras, né, já tem proposta pelo Keno, já tem proposta por outros jogadores do Palmeiras. Por quê? Porque lá, o Sheik, eles fizeram uma média, falaram assim, todo clube tem que ter isso aqui de jogador. Certo? É verdade. É. Aí, o dinheiro, quem banca, E dinheiro não falta. dinheiro não falta. O Uruguai joga contra o Uzbequistão. O Bequistão, é. Para eu não esquecer, eu quero Acho que agradecer é 8h10 da noite o jogo. 8 horas. a Ludmilla, lá do Mineirão, ao Rivelli, ao Vitor também, que me fizeram um convite para toda a equipe sobre um evento que aconteceu, parece que foi dia 5, se não me engano, eles participando de uma parceria com os alemães em uma ONG, enviando uma trave, É a trave e a rede. É lá Do pra Alemanha. 7-1. É, do 7-1. Eles vão fazer um leilão. Eu quero lá, agradecer a uma coisa assim. Ludmilla, obrigado Ludmilla, Rivelli, mas o seu e-mail chegou depois da festa. É. É uma ONG alemã, O seu e-mail chegou depois da festa. Chegou é uma depois. ONG A alemã. vontade do convite era tão grande. Só explicando, é uma ONG alemã, a rede vai ser toda ela fatiada e será vendido o menor pedaço, todos os pedaços iguais. Parece que são 8 mil pedaços. 8 mil pedaços a $70. E todo o dinheiro arrecadado será investido aqui no Brasil. Então, é uma parceria fantástica e o dinheiro será distribuído Investindo para para as entidades entidades carentes. carentes e aquela aqui coisa. no Brasil. Gente, olha aqui. Como tem gente boba nesse mundo, hein? Você comprar um pedacinho de rede e pagar caro. $70. E um aqui. Mas é para uma causa nova. Quem tem, né? Quem tem, tem. Põe no né? quadro, Quem tem, põe tem. na Agora, sala. você tirar $70, vai me dar um pedaço de rede? Ah, vai caçar o que fazer. Eu não sou Mas contra a ONG. é uma iniciativa. Eu não sou contra a ONG, nem contra o evento. Acho maravilhoso. A iniciativa é uma iniciativa sensacional. Você não quer fazer uma ONG para mim, não? Pois é, Afonso, mas é uma iniciativa que Maravilhosa. vai ajudar entidades carentes do Brasil. Tudo bem, tudo bem. Vocês estão falando de alemão aí, antes de passar para o Atlético América. $70, um pedaço de rede. O Toma banho na Gerd, soda. Gerd Wenzel, que é um alemão que mora no Brasil, é comentarista da ESPN, ele colocou no Twitter, aí chamou a atenção os valores. Há uma semana, o Bayern de Munique colocou à venda um contingente de 38 mil carnês para a temporada 18-19, da Bundesliga, que é o campeonato alemão. 17 jogos como mandante. Todos foram vendidos. Os preços para o assento vão de 340 a 750 euros. No total, 20 a 44 euros por jogo. Você coloca aí que o euro está R$5, de 100 a 200 e poucos reais por jogo. E como é que é? Da geral em pé, tem uma geral em pé no estádio, custa 8 euros por jogo. Isso na Alemanha. Mas aí vende tudo. Vendeu tudo. Aqui eles estão cobrando Vende tudo 160 antecipado. reais, ué. 200 reais. É por isso que os estádios aqui estão lembrando cada vez mais vazios. Que eu vi um dado ontem, uma coisa impressionante. A CBF faturou, o ano passado, 542 milhões Isso é de reais. absurdo, né? E a Federação Espanhola faturou 422 milhões de reais. Sendo que o campeonato espanhol é 10 vezes mais rentável que o campeonato brasileiro, né? Só que lá os clubes controlam a federação. E a CBF não quis pagar o árbitro de vídeo. Não quis pagar.
É porque tem pouco dinheiro. Agora Aqui. tem dinheiro. Quantos estão lá na Copa do Mundo e o Hotel 5 Estrelas? Você viu o avião? Ué. Por que não vende uns pedacinhos de rede para a CBF? Ela paga? É porque a CBF está toda furada, não dá para vender Não, pedacinho. lá é uma casa de caboclo. É a federação que mais faturou. Quem é o presidente? É o Cabocão. Rogério Caboclo. Falar em presidente, amanhã o Aro, Adriano Aro. toma Toma posse como posse. presidente da Federação Mineira de Futebol. Ele toma posse como presidente e o presidente como vice. É, Castelar. Né? Como isso vice-presidente, mesmo, não é isso? E o Castelar como vice da CBF. É, Né? como vice da CBF. Muito E bem. tem um cargo importante também na FIFA. Eu não sei. Na comissão de ética. É. Na comissão de Para ética. começar a falar do jogo daqui a pouco, Vamos deixar antes, deixa eu dar um recado aqui. só o Atlético chegou no Independência, o Roger Guedes vai para o jogo, porque poderia não ir por conta E eu ainda não da cheguei. negociação. E o lateral esquerdo, Carlos Gabriel, do Sub-20, está relacionado pela primeira vez, vai ficar à disposição no banco. O lateral esquerdo, já que o Juninho vai ser improvisado, o Fábio Santos está suspenso. E vai continuar no banco o jogo inteiro. Mas Sim. se Pode ter uma precisar. emergência, tem que ter Aqui, alguém. gente, o raciocínio é simples. E não quer dizer que eu esteja certo, não, mas é meu o raciocínio. Se você coloca Patrick na lateral direita, com todo respeito que tem o Patrick, por que não experimentar o garoto na lateral esquerda? Porque esse menino que vai jogar na lateral esquerda já jogou de lateral esquerda. Não, mas não é lateral esquerda. Ele jogou muito Não tempo. é aqui, mas eu estou dizendo o seguinte. E eu não sei se, Eu tô dizendo o se seguinte. o garoto joga na esquerda. Não, o Eduardo falou que Não, é da base. o reserva lá é um garoto da base. Da base. Mas na lateral base, esquerdo. mas na base a Lateral gente sabe esquerdo. que não tem nada que presta. Não sei. Eu Não não tem. conheço a base do Atlético. Não Não conheço. tem. Não sei. Não Não sei. tem, mas não joga. Como é que a gente vai saber? Mas joga. Joga. Tem que deixar o cara jogar, tem uma sequência. Joga na pra base ver, ué. e não tem mas nada é pra subir diferente, aí, não. né? Diferente. Falar em base, estou lendo aqui agora, o Real Madrid fez uma oferta para o Santos pelo Rodrigo, 200 milhões de reais. São 50 milhões de euros. Falar em base, o Palmeiras foi campeão mundial lá na Espanha. Sub-17. Sub-17, ao vencer o Real Madrid. O Sub-17. Real Madrid. O Palmeiras lá dentro se sagrou campeão do mundo. Isto reforça o que eu sempre digo aqui. O futebol espanhol, ele é feito por estrangeiros. Por estrangeiros. Lá dentro não tem. O que tem está velho. Lá dentro não tem. O Real Madrid foi derrotado lá dentro pelo Palmeiras, pelos jogadores do Palmeiras que serão vendidos no futuro para o Real Madrid. Para o Real Madrid. E o Eduardo está falando aí. Estão oferecendo por um da base do Santos. Eu digo Tem 19 anos, né? o futebol Eduardo. espanhol não existe. Existem Mas- Real Madrid, Barcelona e no nível bem Mas não é- abaixo, mas não é só o- Atlético de Madrid. Eu discordo, tanto que a seleção da Espanha é uma das favoritas ao também acho. título Eu mundial. falei aqui. A seleção da Espanha é uma das favoritas para ganhar. Quem viver verá. Não, mas Quem aí é viver verá. fácil falar. A seleção da Espanha está velha. Você Está que velha. acha? Não. Desculpa, me expressei mal. Velha nos craques, nos experientes, naqueles que jogam. Tá na mesma faixa etária do Brasil. Está velha, tá velha. Não. Na Tá mesma. velha. Porque Na a seleção, mesma. a seleção da Espanha está nova na sua maioria. Ela foi modificada, renovada, mas o pilar da seleção espanhola, aqueles que vão dar direção, estão velhos. Afonso? Inclusive, um já parou. Parou no time dele. Já parou, tá na seleção. Pra você ter uma ideia, Mas eu tenho ideia nenhuma. A liga mais- Eu estou apostando. a liga- Aqui, ó, a liga mais- escreve aí. Seleção da Espanha do quinto para baixo. aonde? Põe aí. Na Copa do Mundo. Eu estava vendo o jogo Põe aí. hoje. Estava vendo o jogo da seleção da Inglaterra com a Costa Rica. A Inglaterra venceu a Costa Rica, que vai ser adversário do Brasil. O Tite até pegou um helicóptero lá e foi ver o jogo. Venceu por 2-0. Na seleção da Inglaterra não tem nenhum jogador que não seja inglês e que joga fora da Inglaterra. Todos os jogadores jogam no futebol inglês da seleção da Inglaterra. Mas Certo? se for feito um projeto E a longo prazo para chegar é a isso. liga que mais investe, tanto que o Manchester United é o time mais rico do mundo. Tá certo? bom. Tá bom, E- mas aqui, qual o time na Europa, estou falando dentro da Europa, que quer jogador inglês?
Ué, mas Não tem nenhum. Ó. Não tem. Então, qual é o inglês que joga no Barcelona? Qual é o inglês que joga no Real Madrid? Qual é o inglês que joga no PSG? Eles jogam na Ele Inglaterra, aqui. que é a liga mais rica Mas do eu mundo. estou dizendo. É mais o seguinte, rica. mas Eles eu não tô saem dizendo- de lá. Tá, sai. É igual o Sai. alemão, Sai. são raros os que saem. Não, Sai. Não, Tem um bobagem. projeto na Alemanha Eu desse vou mesmo falar estilo. nisso, ó, o torcedor, viu, Carine? O torcedor do Cruzeiro morrer de tristeza. Esse Ramírez, da seleção brasileira, que é referência no Real Madrid. Quem? É Ramírez foi. Não. O dono da seleção, Ademir. Não, Ramírez. Que Ramírez? Tem Ramírez na seleção brasileira. Já O jogador do Real Madrid que está na seleção brasileira? Não, é o Casemiro. O Casemiro. Casemiro. Ramiro. Desculpa, Ramiro. Não sei onde é que eu tirei Ramiro. Casemiro e Marcelo. Aqui, ó, torcedor do Cruzeiro. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, o Montijo sendo pretendido pelo São Paulo e o São Paulo falando assim: leva o Casemiro e mais 4 jogadores. Ofereceu ao Cruzeiro o Casemiro e mais 4 jogadores. O Cruzeiro falou: nananina não queremos. Mas naquela joga época- hoje. Você não lembra não, né? Lembro. Eu lembro. Mas naquela ele época tava o mal. Casemiro não jogava essa bola toda. Não né? joga a bola que está jogando hoje. Pois é. Hoje, o Casemiro, tanto para o Real Madrid Você quanto nunca para a tinha seleção Ramiro. brasileira, é de uma importância fundamental. Pois é. Certo? Agora, você pega o time do Real Madrid, eu vi o Navas hoje, por exemplo, jogando, você entendeu? Fez defesa espetacular contra a Inglaterra. Mas aqui, o Navas, com todo respeito que eu tenho ao Navas, ele é um bom goleiro. Ponto final. A Alemanha, Ah, a Inglaterra, não sei se está copiando, mas é um projeto muito parecido. A Alemanha, já há anos atrás, criou no país inteiro escolas de futebol, Exato. bancadas pelo esquema dele lá, e revelou muitos jogadores. Né, e formou aquela seleção, essa seleção maravilhosa. E a Inglaterra começou a fazer isso também, já há algum tempo. Essa seleção agora é fruto de um trabalho. Eu recebi um livro que conta essa história, é muito interessante. Eu já vi uma No Brasil, matéria, eu já vi uma no matéria Brasil sobre não isso. tem projeto nenhum para nada. Não tem nada. Tanto que no Mundial Sub-20, O projeto é a que o menino Inglaterra deu um sobe banho e no joga Brasil. lá Pois é. para ver o que vai A dar. Inglaterra deu um banho no futebol brasileiro, no mano. Mundial Sub-20. Certo? Então eles estão banho, trabalhando. que banho Tem uma maravilhoso. garotada. Foi um passeio. Foi um passeio, Ju. É. Certo? Foi um passeio. Agora, eles investem. Você pega o time do Real Madrid, o time do Real Madrid tem 2 jogadores só que são espanhóis. Né? O resto, você pega lá, você pega o Carvajal que hoje joga Mas você na não seleção. Não, você tem o Você falar Carvajal, aqui você tem da- o Sérgio Ramos, Sérgio você tem o Ramos, Isco, você tem... O Isco. Você São tem- 3. Olha aqui, Mas- eu vou fazer aqui um intervalozinho para a gente falar do Atlético agora. Secou o Cruzeiro? Secou. O Cruzeiro. Daqui a pouco tem mais Cruzeiro, a partir de 22h30 com a turma do programa do Cruzeiro. Tem mais Cruzeiro aí, hein? Tem muita coisa para eles falarem do Cruzeiro. Só para lembrar que a seleção velha da Espanha então, meteu 6 na Argentina. Na Argentina, né? A seleção o quê? A velha da Espanha. O que tem? Meteu 6 na Argentina. Quero ver a Copa do Mundo. Quero ver a Copa do Mundo. Sem falar na França. Vamos que vem lembrar, forte. já que eles estão lembrando, eu vou puxar pela memória aqui, vou lembrar também. Onde que essa Espanha ficou em 14? Não foi bem. Foi bem, não. Foi mal. Foi mal. E aonde que o Brasil ficou? Olha. Teve uma safra hein, espetacular, hein. né? Não sei se tem outra safra. Não, me ajuda, boa. me ajuda. Quem viver, verá. Ô, Padre Lucas, por favor, conta para nós para onde você vai em agosto. E eu vou com o senhor, eu e a T, só que eu vou de primeira classe, Padre. Fala para nós, vamos lá. Uma viagem inesquecível ao leste europeu. Holanda, Bélgica, Alemanha, República Tcheca, Polônia, Áustria, Hungria. Na Holanda, iremos a Amsterdã, a Rixtel, a terra do nosso bem-aventurado Padre Eustáquio. Na Bélgica, iremos a Bruxelas. Na Alemanha, visitaremos Colônia, Rio Reno, Santuário da Mãe Peregrina em Schoenstatt, Frankfurt, Leipzig, Berlim, Dresden. Na República Tcheca visitaremos Praga,
a cidade dourada, onde está a igreja de Nossa Senhora da Vitória, do Menino Jesus de Praga. Na Polônia passaremos por Cracóvia, Coluna de Wawel, Częstochowa, o convento de Jasna-Gora, da Virgem Negra, Wadowice, terra de João Paulo II. Na Áustria, visitaremos Viena, o rio Danúbio, ao som das mais belas valsas vianenses, os Alpes, a cidade de Salzburgo, do grande compositor Mozart. Na Hungria, visitaremos Budapeste. Venha com o Padre Lucas. Telefone para 3426-0069 ou então acesse meu site www.padrelucas.com.br. Venha com o Padre Lucas. Padre, sua benção, viu, Padre? 3426-0069, Padre Lucas. Cruzeirense, Padre Lucas. Né? Ele tem um CD gravado. Ele te casou? Casou. Ele tem um CD gravado e tem uma música que ele fez pra mim. É? Mas ele te casou, não casou com você, não? Não, ele fez o casamento com a minha esposa. Bom. Bem, Padre Lucas, um abraço. Hoje nós vamos falar do Atlético. Eu quero agradecer a eLive, transmissões elive@gmail.com, o telefone 993576880, código 31. Agradecer a Live que está à sua disposição, ao BMG, que é o seu, é o nosso banco, consignada com o BMG, a Marieta, sanduíches leves e sucos, agora também na era digital. Marieta, a melhor para a sua saúde. Agradecer ao Inter, Banco Inter, 100% digital. Agradecer ao Danilo, do Poço São Pedro, ali na Niquelino 918, com a DT segurança máxima 24 horas por dia. Posto policial lá dentro, aberto 24 horas. E do mesmo grupo, lá em Pinhuí, tem o posto Funil. Um abraço ao doutor Adriano, da Silves Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. Aos doutores Robson e Sérgio, do Direito de Trânsito. Meu amigo, está baixando uma pontuação na sua carteira? O nível está baixando? Fica esperto. Está pagando multa? Acha que não deve? Ligue para Direito de Trânsito, 3222-6755. 3222-6755. Ao chefe Matsalém no Mr. Kreb, na Marquês de Valença 99. Frutos do Mar, olha, é lá. Lá. E cada vez melhor. Marquês de Valença 99, Mr. Kreb. Ao Renato, da Jaque Pneus. Pneus novos, qualidade pura e reformados. Na Pedro II, 5038, Jaque Pneus. Grande abraço ao meu amigo Renato. Muito bem, Atlético e América, América e Atlético, daqui a pouco, 21 horas, a bola rola no Independência, Campeonato Brasileiro, 10ª rodada. O Atlético precisa vencer e o América também. Como é que faz? Joga a moedinha para cima. Como é que faz? Na moedinha. Como é que faz? Tomara que seja um jogo bom, que não tenha interferência de arbitragem. Eu acho que é clássico, pela tradição. Pela tradição. Não, pela vontade, pela garra, determinação, pela tática, técnica, qualidade. Porque é clássico antigamente... só pela tradição. Antigamente... Pelo histórico não é clássico também. Não, mas eles modificam a entrega pelo jogo, a vontade, a garra. Claro, tem uma tradição, que antigamente era o clássico. Clássico em Minas e Atlético Cruzeiro. É verdade. Não concordo. Agora, tem uma tradição. Aí se você falar, a tradição, a Cruzeiro e Vila, Atlético e Vila, certo? Atlético, Cruzeiro e Siderúrgico. Na sua opinião, mas aí é tradição. São os grandes de Belo Horizonte. Clássico. Acho que Cruzeiro e América é clássico, Atlético e América é clássico. Respeito a sua opinião, mas acho. Aqui você perdeu na mesa de 4-1. Agora uma parada dura para os dois hoje, né? Eles estão muito igual, igual né? na tabela, um pontinho de diferença. Não, estão igual na tabela, estão igual no futebol também. O América está organizadinho. Qual o time mais arrumado hoje, no jogo de hoje, eu acho que é o América, pelos desfalques do Atlético. O Atlético está com a zaga toda mexida. Acho que o mais arrumado é o América. Agora, o Atlético entrou também, né? Hoje é um jogo meio assim de desespero, né?
Porque Aí que mora o perigo. aí que mora o perigo, mas pode também ser cada um jogando por 2, pode ser Nos a 3 solução. últimos jogos, o Atlético ganhou. Mais ou menos, sem querer comparar nada, para você ver, o Vasco estava numa draga terrível, não estava? Verdade. Briga, o treinador entregou o cargo, então juntaram forças, chegaram aqui ontem e aprontaram uma pressão em cima do Cruzeiro. É que o Atlético tem que fazer hoje. O Atlético Agora hoje. o América está mais organizado, né? Conforme se ganhar o jogo e conforme a diferença de gols, o Atlético pode virar até vice-líder. É. Não, vice? Vice. Pode. Pode. Eu tinha feito uma conta de quinto, quarto Não, lugar. Não. ele pode chegar até vice. Porque a todos os 17, Cruzeiro, Palmeiras, aquela turma toda, o Atlético tem 14. A diferença de gol, se o Atlético vencer 2-0, por exemplo, passa o Cruzeiro, que é o quarto. Ou acho que 3, né? Não, o Atlético não pode chegar a vice, não. O Sport tem 18 pontos. no vice-líder. Pode chegar à terceira posição, desculpa. O Sport venceu ontem. Mas pode chegar à terceira posição, mas para isso teria que meter 5 ou 6 no América. Então eu tô ficando com Porque quinto. o Palmeiras tem 7 gols de saldo, o Atlético ele pode passar O Cruzeiro. com uma vitória São Paulo e Cruzeiro por conta de saldo. Aí Se ele fica faz no quinto. 2-0, ele passa. Aí vai pro quinto lugar. Aí ele vai para quarto lugar. Quarto lugar. Mas aí o Fluminense joga com o Flamengo. É. Se o Fluminense vence o Flamengo, o Fluminense assume a vice-liderança, o Atlético cai para quinto. E se o América vencer? Se o América vencer, ele chega a 16 pontos em sexto lugar. Ele passa Grêmio, Inter, Corinthians vamos ficar e tudo possivelmente Fluminense. Equilibrado ali, né? Bem equilibrado. os E dois, passa o né? Atlético também. Bem equilibrado. Agora o empate é ruim para os dois. O empate é muito ruim para os dois. Os dois. Porque para o América, Quem é que apita esse principalmente, jogo? Hein? Vocês têm aí O na Braulio. cabeça? Braulio. É, de Santa Catarina, né? É um bom hábito. Bom hábito. Ele apitou um. Mas não elogio, não. Apitou. elogio. Não, eu estou não dizendo fala que, não, ele apitou o América e Atlético. Olha aqui, Depois daquela houve uma confusão. tentativa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas está dentro. Está dentro do contexto. Uma tentativa de liberação de vaga de estacionamento naquele estacionamento da rua Ismênia Tunes, em frente ao elevador, que tem um acordo com a Associação Mineira de Cronistas Esportivos em Jogos do América, que o América cede de algumas vagas Menos para a quando o MCE. América joga com o Atlético ou com o Cruzeiro. Aí é preciso de Anuência. que o Cruzeiro concorde e o Atlético também É. concorde. Bom, o Atlético foi consultado e a resposta do Atlético foi redonda, taxativa. Não! Que ele vai precisar das vagas. Não. Ele Aqui vai precisar uma ova. Ô, Eu cara, nunca vi aquela. ali não enche. estacionamento. Todo jogo tá vazio ali. Tá vazio. Ô, Sérgio ali Sete do Câmara, pessoal que compra o tal galo na Na veia veia, black. o cara compra Black lá. não, é camarote. Não, do Atlético eu estou falando. Do lado da rua Ismênia Tunes, que é o Galo na espaço veia do black. Atlético. Do América é lá na Pitanguinha. E o tá resolvido. presidente do Atlético tem a vaga dele ali, em frente ao elevador, Ali, e acolá. tem uma vaga lá no estacionamento da MCE. É. E é a melhor vaga, é Mas dele. o Atlético é sócio administrativo lá do É. Tá estado. bom, mas olha aqui, o Sete Câmara. Aliás, você está tocando Você é um cara assunto- inteligente, mas não está me parecendo. Não está me parecendo. Não está mesmo. Olha aqui. O Atlético ocupa a cabine, isso não é privilégio do Atlético, mas ocupa a cabine de emissora de rádio, ocupa estacionamento e fala não numa situação totalmente controlável, administrável, uma situação tranquila. Para quê? Seja um pouco mais simpático, mais acessível, seja um pouquinho menos ranzinza. O Atlético está escalado: Vitor, Patrick, Léo Silva, Gabriel Juninho, Adilson, Blanco, Luan, Casares, Guedes e Ricardo Oliveira. Sem surpresa. Foi o que Ah, vinha Eu sendo sou anunciado. América, sai aqui. Vê se o América está aí. Só complementando, tem um minutinho aí. Arena Independência, voltar na Arena, soltou um comunicado. O presidente lá da Arena Independência, dizendo que negócio de instrumento musical e bandeira, Aí eu vi sua nota hoje. a imprensa pediu para não ter mais. Qual imprensa? Agora, Qual imprensa? Aí eu mandei perguntar para eles qual a imprensa. Não chegou. Para nós ele não atrapalha em Não nada. chegou na MCE, né, que é a entidade oficial, nem a minha pessoa, nenhum diretor, consultei os diretores da MCE hoje, nenhum pedido para não, mesmo porque nós não temos poder para entrar charanga, entrar bandeira, nem tirar, isso não é com a MCE.
Evidentemente que alguns companheiros reclamaram, mas é uma coisa pontual, reclamou Alguns lá. o quê? Alguns companheiros reclamaram, até no ar, não está ruim aqui, não sei o quê. Reclamou de bandeira? É um direito também de reclamar. Eu né? fiz o resenha pela 98 no clássico Atlético Cruzeiro, depois eu subi. As bandeiras atrapalham as televisões, Pois elas é. passam na frente da câmera o tempo inteiro. Então pode ser que a televisão paga caro. pediu. Televisão Agora- paga caro. agora- Agora, instrumento, barulho, o cara quer pro estádio não quer barulho, Agora, vai com para a detalhe. igreja transmitir uma missa. Com detalhe, nas reuniões da federação, na ata que a federação solta para todos os jogos, tem uma reunião sempre antes de cada jogo, na semana, tal, 2, 3 dias antes, consta lá que é proibido o acesso de bandeiras e instrumento musical. Está lá, todas as, você já foi na reunião, eu tenho as atas todas, E o que aí Atlético você entra marca a com- presença. libera a bandeira e libera. Não, aí instrumento. teve um acordo lá, e já não tem nada a ver, isso que eu estou dizendo que tem nada a ver com imprensa. Eles soltaram um comunicado que é imprensa. Então eu fiz uma nota de acho que pode esclarecimento, estar- eu acho que soltei, deve liberar. que não é imprensa. Eu acho que deve liberar bandeira, liberar instrumento, tirar a bandeira da frente de câmera de televisão. exatamente. Ali, pronto. Isso é um problema E o de resto tá liberado. segurança, de organização, não tem nada a ver com imprensa. Eles têm uma mania, agora tudo culpa a imprensa. Pois é, Apaga América- a luz é Esse imprensa. negócio América, é samba do o- crioulo doido também, É, mano. porque se determina uma coisa na federação, é registrado em ata. Então o problema é deles, não é E nosso entra não. assim mesmo? O problema é deles, não é Fala nosso o não. América aí, América, por o exemplo. Jori, Norberto, Matheus Ferraz, Messias, Giovanni, o Donizete joga, Christian, Serginho, Luan, Ailon e Judivan. Ok. Também sem mistério. Donizete vai ser expulso só dos 30 minutos. Não, Donizete é gente boa, general. Obrigado, Bira. Obrigado, Flávio Carvalho. Obrigado, presidente. Valeu. Eduardo, muito obrigado. Vander, tá tranquilo. Breno, Eduardo, Gil, Júnior, grande abraço. Daqui a pouquinho tem o programa do Cruzeiro com vocês. A gente vai para o Independência agora, naquela torcida de que tenhamos um grande espetáculo. Eu não vou falar para vencer o melhor, porque o melhor pode ser o que eu não quero, e eu não quero isso, tá? Grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado.